Ceará avassalador nessa segunda fase do Campeonato Cearense, fez 5 na primeira rodada, fez 4 agora. Pai, disseram que o Mozart é econômico nos placares, pelo menos não tá sendo no Campeonato Cearense, Léo. Mais uma goleada, boa noite pra você. Boa noite, Fábio. Boa noite, Alan, aí nos trabalhos técnicos e todo mundo aí que tá ligado aí na audiência do 45 minutos. O Moza chegou aqui com muita pecha de retranqueiro, de ser um treinador econômico com gols, né? E não é uma pecha injusta, né? Ela foi justificada pelas últimas campanhas do Moza, né? Mesmo conquistando o acesso com o Mirassol em 24 e em 25, sendo campeão da Série B com o Curitiba, mas foi um acesso muito baseado em uma solidez defensiva, né? E poucos gols marcados pelas duas equipes, né? Apesar de o Mirassol ter uma característica um pouco mais de imposição com posse de bola, era um time que marcava poucos gols. E no Curitiba era uma crítica ao trabalho do Moza, né? Que era um treinador que jogava por um gol ali e já se fechava, tentava manter o resultado a todo custo, mas que, em contrapartida a isso, tinha a característica de montar sistemas defensivos bem sólidos. No Ceará, logo na apresentação, o Moza ele se apresentou falando justamente, e sendo questionado na coletiva, sobre essa questão do Curitiba marcar poucos gols, né, sob o comando dele, e ele justificou alegando que aquele Curitiba que foi campeão com ele, o elenco não tinha as peças com características que ele entendia necessárias para que ele conseguisse impor o jogo que ele imaginava, o formato de futebol que ele imaginava, e ao mesmo tempo ele chamou a responsabilidade para ele quando ele disse que no Ceará, ele já havia mais peças com essas características, né? E desde então o Moza vem tentando implementar uma característica de trabalho sendo até coerente com o que ele falou. Ele assume uma responsabilidade quando ele diz que o Ceará consegue, em termos de características, ter as peças necessárias que ele imaginaria para impor esse jogo dele. E ele vem, e ao meu ver, e fazendo um breve retrospecto do que foi o ano até aqui do Moza, né? O Ceará ele estreia na segunda rodada, após uma vitória boa do Sub-20 contra o Floresta, então ele estreia na segunda rodada ali contra o Maranguape. E o Moza vem fazendo alterações e testes como é de se imaginar e como é normal nesse início de temporada. Mas todos os testes que conduziam o Moza desde o começo, eles passavam por uma formação que, via de regra, o meio-campo, que é tratado como um ponto mais forte, tanto em termos de formação de elenco, como em termos de qualidade do Ceará nessa temporada, né? O meio-campo para a Série B, onde você conta com Zanocelo, Vina, Dieguinho, Lucas Lima, Matheus Araújo, que também joga por ali. Então é o Juan Alano, que chegou agora, já fez seu gol, né? Segunda partida, poucos minutos em campo, menos de 30 minutos em campo, mas uma assistência e um gol já. Então, assim, é o setor do meio campo do campo que menos preocupa o Ceará, e foi em torno dele que o Moza começou a construir sua ideia de jogo, né? Desde o primeiro jogo ele tenta manter fixado, né, essa formação de meio campo aí, na maioria das vezes com o Zanocelo, o Lucas Lima e o Vina, né? Um meio campo com uma característica bem ofensiva, onde os três têm característica de sair jogando mesmo com a bola no pé, de construir jogo, e joga muito holofote sobre a questão da montagem da zaga, né? Que a gente já falava desde o começo da temporada, que era um dos focos da necessidade de reforçar esse elenco. Zaga, laterais, era algo que sempre preocupou, e o camisa 9, né? O Ceará sempre foi um ponto de preocupação da torcida na montagem desse elenco, e não o meio-campo. E foi em torno desse meio-campo que o Moza construiu a sua ideia de jogo. Fez algumas modificações, algumas experiências, Vina de falso 9, Vina jogando mais atrás, e à medida que ele fazia essas modificações, ao meu ver, foram testes com um sentido lógico muito bem traçado. Os testes do Moza, eles tinham muito sentido, baseado em campo, baseado em treino. Os testes, como por exemplo, dispor do Melk, que é um cara que joga mais centralizado, jogar pela ponta direita ali com o pé trocado. Ele fez a jogada, responsável pela jogada do Luca no jogo passado. Então já é uma peça que se pode contar. Você ter o Vina como um falso 9, né? E jogar com o Matheus Araújo também aberto pela esquerda, diante de uma fase muito abaixo do Fernandinho. Então os testes do Moza mostraram coerência e foram valorizando
as características das peças que ele vinha trazendo para essas posições. Obviamente que as carências, em alguns momentos, ficaram claras, apesar de pouco vazada. A defesa do Ceará foi vazada em gols que se mostraram falhas de posicionamento, e independente dos gols sofridos, o setor defensivo do Ceará ainda não passa uma segurança, uma tranquilidade e uma estabilidade que tranquiliza o torcedor. Hoje a gente vai falar ao longo do comentário, o Júlio César faz sua estreia já no segundo tempo, e a expectativa ainda é do anúncio pelo Ronald, né? A gente já vem falando há 2 lives sobre esse acerto, mas ainda existe uma pendência a ser resolvida aí com o Maringá, que se espera que seja resolvida nos próximos dias para o anúncio. Mas o Ceará não vem sendo econômico, o Ceará vem construindo para fazer esses placares, são geralmente placares muito elásticos, onde o Ceará poderia, inclusive, ter feito mais. Hoje o Ceará perdeu pelo menos 2 gols claríssimos, assim, 2 chances claríssimas de fazer gol. Tranquilamente hoje poderia ser um 5-6-0, mas o que deixa de positivo para o torcedor é que o time vem em torno dele construindo, em torno da ideia de futebol do Moza, e a gente já falava na live passada que existia uma expectativa para esse jogo, muito pelo que foi estabelecido no planejamento, que esse seria o primeiro jogo onde o Moza começaria a trabalhar a sua espinha dorsal, já visando o próximo jogo sendo um clássico, né, sendo o primeiro desafio de maior nível técnico que o Ceará teria na temporada. Então fica positivo a forma como o Ceará constrói, a forma como o Ceará, nesse momento, consegue utilizar as duas pontas para jogar, consegue fazer jogadas pelo meio. Assim, não é um time que, nesse momento, por mais que tenha desentrosamento, que seja o início de temporada, onde você não tem muita mecânica ainda estabelecida em termos de desenho tático, o Ceará vem conseguindo estabelecer variações de jogo, vem conseguindo ser criativo nessas formulações, e obviamente que o nível dos adversários não é um parâmetro que o Ceará deve encontrar no restante do ano, né? O próprio desafio da Copa do Brasil, que deve ser provavelmente contra o Primavera, já é um desafio técnico importante. Então, nesse momento, é a segunda semana cheia que o Mozart tem para trabalhar, e é mais uma semana cheia de trabalho que o time mostra uma evolução, que o time mostra maturidade e que o time sinaliza para o torcedor que existe algo de bom nesse momento, na ideia de jogo que o Mozart tenta estabelecer. É muito cedo, é muito preliminar, o recorte é muito, muito pequeno ainda, mas assim como a gente não costuma trazer avaliações e costuma relativizar as avaliações quando o desempenho é negativo, é preciso fazer justiça, porque muito se fala, os adversários são frágeis, é começo de temporada, esse empate ou essa derrota não são considerados. Mas quando você inverte o jogo e você consegue transformar esse cenário mais difícil em boas vitórias, em partidas interessantes, onde se vê alguma construção bem elaborada, bem estabelecida, já com base em treinamento, é de se destacar também o ponto positivo disso aí. Muito bem, Léo, é isso, né? Eu acho que o que fica de mais positivo é que a evolução, né? Se a gente pegar do primeiro jogo até esse, a gente enxerga um time que vai se acertando. O Moza vai encontrando ali soluções e o ataque é uma prova disso, né? Nos últimos 2 jogos foram 9 gols, né? 5 contra o Ferroviário, 4 contra o Horizonte. Na primeira fase teve goleada contra o Tirol, mas teve jogos ali mais econômicos, né? Empate até com o Iguatu. Enfim, você enxerga de fato essa evolução, esses placares aí, tanto de hoje como da última partida contra o Ferroviário, mostram uma evolução, algo que ontem a gente estava fazendo aqui o telecast, né, do Fortaleza, e aí a gente já tem mais uma dificuldade de falar isso do Fortaleza, né, que teve dificuldade aí nos 2 jogos iniciais, ganhou de 1-0 o primeiro, ontem empatou, enfim, o Ceará, comparando com o rival, tá num estágio mais avançado de evolução. O técnico do Ceará tá entregando mais do que o técnico do Fortaleza nesse recorte inicial. O contexto do Fortaleza, esse contexto de modificação completa na SAF, esse contexto de uma necessidade financeira de reformulação, acabam fazendo a gente relativizar um pouco o que cabe ao Carpini aí nesse latifúndio. Sinceramente, assim,
eu consigo fazer uma análise apartada. Eu consigo entender que o cenário do Carpini de não ter um ponta, ter um ponta esquerdo no elenco nesse momento, de praticamente não ter um ponta direita, de não ter um lateral esquerdo, de basicamente ter um centroavante que pode contar. Eu acho que isso traz uma relativização necessária para a avaliação do trabalho do Carpini. É diferente do Moza, que ele já encontrou, obviamente precisa de reforços, mas ele tem ali uma dupla de zaga para colocar em campo, ele já tem laterais, ele tem por mais que ele tenha um centroavante com outras características mais improvisadas, que falte aquele centroavante de mais força física, que é o que ele busca de característica para o elenco, mas aquela espinha dorsal com aquele meio campo, aquela ideia de jogo mínima, básica, ele já tem. Então, assim, a evolução do Ceará, eu consigo fazer uma análise um pouco apartada. Eu ainda não consigo, nesse momento, dar um peso muito grande ao trabalho, o que tem de trabalho do Carpini nesse contexto do Fortaleza. É um fato que o Fortaleza não vem jogando futebol, vem sendo criticado. Parte da torcida já fala que, por mais que o cenário seja negativo, o Carpini precisava ter entregue mais, mas, ao meu ver, existe uma necessidade e uma obrigação, praticamente, de relativizar isso. Mas, ao meu ver, as goleadas em sequência que o Ceará fez a posterior tornam aquele jogo, eu considero o único jogo abaixo que o Ceará fez em termos de rendimento, aquele jogo abaixo no sentido de dizer, até para a pré-temporada esse jogo foi abaixo. Para mim foi o jogo contra o Iguatu. Mas dentro de um contexto onde o Ceará fez uma boa estreia com o Sub-20 contra o Floresta, fez uma boa estreia do time completo contra o Maranguape, com vitória, com um rendimento muito bom no primeiro tempo, mesmo com a queda no segundo tempo, e você fazendo depois uma sequência de Tirol, Ferroviário e Horizonte hoje, que Horizonte e Ferroviário em especiais são times mais fortes que os primeiros, você vê uma lógica de crescimento. Aquele resultado contra o Iguatu, com a má atuação, fica um pouco mais deslocado. Você começa a dar um peso maior para esses últimos jogos, com uma profusão maior de gols, com um rendimento maior, com uma variação maior de jogadas, com uma clara evolução em campo, tática, a própria automatização dos movimentos estão agindo mais de forma natural. Obviamente, dentro de um recorte de início de temporada e considerando no contexto que é início de temporada. Não é que tudo está certo, tudo está maravilhoso, mas fazendo um recorte dentro do início de temporada, eu considero que está um pouco acima do que se esperava para esse momento. Aí no final da live a gente projeta, né? No final da parte do Ceará, a gente também projeta um pouquinho do Clássico Rei, que será no próximo final de semana. A galera tá no chat aqui, o Marcos Farias, o JP Moraes Salles. Ele fala que o Clássico Rei é isso. Muitas vezes quem tá abaixo leva vantagem, é histórico. No caso seria o Fortaleza, né? O Ceará tá melhor no momento. O Marcos Henrique Martins está por aqui, ele pergunta sobre o Luca, né? Ele pergunta se o Vina deve ser falso 9, né? Com o plano e valorizar que temos de melhor, que é o meio. Tá, o Adriano, daqui a pouco o Léo também responde isso. O Adriano também tá por aqui. Vozão vem bem estruturado para o clássico, mesmo não havendo favoritismo. Os placares dos últimos jogos motivam o time ainda mais para jogar o clássico com mais confiança, né? E também o Mauro tá por aqui. Ele fala que o Campeonato Cearense pode se tirar alguma coisa boa do Ceará para a Série B. Não teve interrogação, não ficou claro que isso foi uma pergunta, tá? E o Marcos Henrique Martins também tá por aqui, né? E foi ele que falou sobre o Vina como falso 9. E aí, Léo, quer responder logo essas perguntas aqui? Vina como falso 9, o Luca foi mal mesmo? Hoje eu gostei da partida do Luca no começo do jogo, né? Eu fiz muitas críticas ao Luca no começo do campeonato, em especial nos 2 primeiros jogos. Principalmente, existe sempre aquele clichê de analisar o 9 relativo à bola que não chega, etc. Mas eu questiono muito o 9 que quando a bola não chega, ele não consegue ser participativo no jogo. Não consegue sair da área, ele não consegue criar posição, ele não consegue tabelar, ele não consegue dialogar quando ele não tem a bola para finalizar. E com o tempo o Luca foi conseguindo participar mais um pouco desse jogo. Acho que ele foi bem nesse aspecto em alguns jogos, marcou gol, mas nesse aspecto mais participativo, e eu considero isolar dessa análise os gols. Eu acho que a participação dele, que eu exijo de movimentação, de sair um pouco mais da área, é muito importante.
Ele perdeu gols claros no começo do jogo, assim como perdeu um gol claro hoje. E antes do gol perdido, ele estava bem no jogo. Ele participou diretamente da jogada do primeiro gol, né? É um gol que o Vina cruza, ele faz aquele domínio de costa, faz dentro das suas limitações físicas de tamanho mesmo, ele consegue fazer ali uma parede, escora a bola, o Éder toca a bola ali, o Zanocelo ajeita para a finalização do Matheus Araújo. Então, aquele início da jogada passa pelo Luca. Mas o que eu percebi no jogo de hoje é que depois do gol perdido, aparentemente ele sentiu, assim, caiu muito de rendimento, como se ele sumiu um pouco da partida. E isso é natural dentro, inclusive, do contexto de ser um jogador jovem, um jogador com pouca rodagem no profissional. E em nada, por mais. E ainda que ele estivesse fazendo gols, ainda que ele estivesse fazendo boas atuações, em nada muda o cenário da necessidade de o Ceará ter um camisa 9 a mais para essa temporada. Ou mesmo testar o próprio Gabriel Amaral, que tem características, que é da base também, mas que tem características de muito mais força, de muito mais prender a bola do que propriamente o Luca. Mas eu vejo uma pequena evolução do Luca, apesar do gol perdido hoje. Eu acho que ele vem evoluindo, como eu falei, nesse sentido de participar mais do jogo. E eu não vejo no Luca um grande problema. Eu veria um problema se o Luca efetivamente fosse considerado para ser o 9 referência do Ceará na temporada. O que o elenco, a diretoria já determinou que não vai ser, né, que está no mercado buscando o 9, que é uma das prioridades para a temporada. Então eu imagino que o Ceará precisa do mercado forte buscar um 9. Para mim, sempre tratei como uma posição estratégica em uma Série B. Ter um 9, ter um 9 participativo, ter um 9 finalizador, ter um 9 bem efetivo. Para mim, na Série B é fundamental. E esse jogador não é o Luca. Pode colaborar, venha compor elenco, é um jogador que promissor, mas para mim ele não é essa peça de confiança para a temporada. Muito bem, vamos entrar no jogo agora, Léo, né? Vamos nessa. 4-0, né? Vitória tranquila, um gol ali nos primeiros 10 minutos, que já dá aquela tranquilizada. Poderia ter feito mais, né? Você já disse aí, gol perdido pelo Luca, mas no segundo tempo, 3 gols saíram e mais uma goleada. Fala aí mais sobre esse passeio aí do Ceará na noite desse domingo. Conta a história desse jogo. Como a gente já dizia no preâmbulo aqui do comentário, o Moza forma essa base do time dele com esse meio campo formado ali por Zanocelo, Vina e Lucas Lima. O Vina com menos obrigações defensivas, obviamente, mas o Vina, em especial nesse ano, ele vem conseguindo ter algumas posturas, em especial no que se refere à explosão física, que é uma limitação do Vina, uma dificuldade que ele tinha, mas ele vem conseguindo entregar em alguns momentos do jogo uma explosão física que permite que ele dê alguns botes. Hoje, pelo menos, ele roubou 2 ou 3 bolas ali importantes que já viraram contra-ataque. E um cara com a qualidade, com a capacidade de enxergar o jogo como o Vina, quando ele consegue dar um bote no jogo e recuperar uma bola, se ele conseguir recuperar 1 ou 2 bolas, se ele conseguir ter uma explosão mínima de recuperar 1 ou 2 bolas no jogo, a chance do Ceará ter um contra-ataque e um jogador estar cara a cara com o goleiro é muito grande. Porque ele é um cara capaz disso, de roubar a bola e com um toque ele deixar o jogador na cara do gol. Assim. E sob esse ponto de vista, a gente destaca um equilíbrio nesse meio campo, que obviamente nenhum dos 3 jogadores é um daqueles clássicos cães de guarda, de marcação. Então é um meio campo com muito menos vocação defensiva, mas que todos conseguem, dentro de uma entrega física e de preenchimento de espaços, de forma inteligente. São 3 jogadores inteligentes. Você vê que é uma capacidade cognitiva acima da média. Quando você vê o Lucas Lima falando, quando você vê o Zanocelo falando, quando você vê o Vina falando, são jogadores que conseguem entender o jogo. E isso torna o trabalho defensivo que eles fazem muito mais eficiente. Você vê o Zanocelo dando um bote, você vê o Zanocelo preenchendo espaço, recuperando bola, e ao mesmo tempo você vê o Zanocelo olhando para frente, verticalizando, buscando espaço, buscando quebrar a linha com passe, e você vê o Lucas Lima fazendo isso. Você vê o Lucas Lima com a inteligência de preencher quando o Zanocelo fecha o espaço e tá ali livre para avançar. Você vê o Lucas Lima flutuando às vezes fora da área de forma mais inteligente, enquanto o Vina abre para o jogo. Obviamente que isso é um contexto de jogo que é mais possível de fazer nesses jogos com adversários mais frágeis do Campeonato Cearense. Mas é uma Série B onde o Ceará vai ter a obrigação de propor jogo na maioria das partidas, Isso. né? O Ceará é um dos maiores orçamentos da Série B, é um dos times cotados para subir,
E muito disso se baseia na base que vem montada do trabalho do departamento de futebol e do próprio meio-campo, de peças interessantes, o trabalho do Moza e do cenário que o Ceará tem em termos de bastidores, em termos econômicos, muito menos turbulento do que os outros adversários diretos, né? Em especial Sport e Fortaleza. Nos trabalhos aqui de avaliação que o 45 Minutos faz em outros programas sobre a Série B, muito se cita o Goiás, que vai ali para o terceiro ano de all-in, né? Então, quando você tem esse all-in, você tem um derramamento maior de dinheiro, mas ao mesmo tempo você tem uma instabilidade financeira muito maior. O Ceará tem limitações de recursos, o Ceará trabalha com poucos recursos, o Ceará vive realmente uma escassez assim, de muito cuidado quando vai gastar cada recurso, mas diferente desses outros, tem um passivo mais controlado, tem dívidas a curto prazo menores, o próprio elenco do ano passado não existe, como o Fortaleza e Sport ainda trabalham com isso, com jogadores pedindo liberação na justiça, a necessidade de fazer uma limpa no elenco para reduzir folha. Então esse aspecto torna o Ceará um pouco mais favorito nessa Série B, em especial contra outros adversários que a gente vê uma montagem ainda muito frágil e que fazem o Ceará geralmente ser o time que vai precisar propor o jogo. Então, eu acredito que muito dessa construção de jogo, dessa ideia, passa por esse meio campo. E dentro do que o Moza pensa para futebol, o que era muito interessante que se via no jogo de hoje, é que a própria transmissão, assistindo a transmissão pelo Gold, você via nos comentários, às vezes o Mário Kempis, que era o comentarista aqui, cearense da terra, ele falava: o Ceará tem um lado esquerdo muito forte, porque aí saiu uma jogada pelo lado esquerdo ali com o Matheus Araújo, o Vina caindo um pouco por lá, aí o lado esquerdo do Ceará é muito forte, ele vai explorar muito o lado esquerdo, mas na jogada seguinte o Ceará estava pela direita, com o Pedro Henrique e o Rafael Ramos, e na jogada seguinte o Ceará estava pelo meio. Então, assim, o comentarista meio que foi traído, porque o Ceará conseguia fazer essa variação de jogadas. O próprio Rafael Ramos, que é um lateral bem questionado, como a gente já repetiu aqui várias vezes, que as características defensivas predominam muito mais no Rafael Ramos, quando ele encontrou espaço ali no jogo de hoje, ele conseguia alongar a bola, ele conseguia avançar com a bola, e contava ali com o Pedro Henrique, que é um cara que cruza muito bem, né? Já tem 2 assistências frutos de cruzamentos dele nessa temporada. Conseguia alçar bolas boas, conseguia dialogar ali, conseguia baixar, o Pedro Henrique baixava a linha e conseguia atacar o espaço no timing correto ali para receber uma bola do Vina, para receber uma bola do próprio Zanocelo. Então o Ceará trouxe uma jogada, uma construção de jogada, e isso é visto até de forma mais positiva quando você considera, como a gente já falou antes, o recorte muito precoce da temporada. Então, o que se espera é que o Ceará esteja na Série B conseguindo fazer algumas variações, mas o Ceará já mostra sinais. Obviamente, é um time que erra muito porque tenta muito, erra muito porque, obviamente, não é algo mecanizado. Então, o Ceará não vai conseguir manter essa... É a impressão que se dá, né? O Ceará começa o jogo ali tocando bola, atacando os espaços, variando, e tem hora que você vê que o jogo já para de entrar, assim, para de encaixar. E automaticamente você tem hora que você percebe assim que o time voltou, assim, se concentrou de novo, se reconectou e começa de novo a sair aquela jogada. É como se algo não tivesse ainda automatizado, mecanizado ou treinado à exaustão. E você, opa, vamos lembrar aqui, peraí, ó, respira. O que a gente está fazendo de bom no treino é isso aqui, ó. Toca a bola de lado, volta, infiltra, busca a diagonal. Então, dentro desse aspecto, hoje, né, o Ceará tinha o Matheus Araújo jogando pela ponta esquerda, mais aberto, e o Pedro Henrique pela direita, e ambos sem partir muito para um contra um. Não é característica de nenhum dos dois, assim, então eles não partiam para um contra um, era mais uma jogada de diálogo, e por mais que o Fernando tivesse bem mal hoje na partida, o Fernando que vem bem mal, né, desde a sua estreia na temporada, é uma posição que vem preocupando o torcedor, mas o Ceará mesmo assim conseguia, num diálogo mínimo estabelecido com o Fernando, um diálogo estabelecido entre o Vina, construir jogadas por todos os lados, né? E numa daquelas jogadas, o Pedro Henrique recebe a bola em profundidade do Rafael Ramos, volta a bola para trás e o Vina, com qualidade de passe que lhe é peculiar, alça a bola, o Luca faz uma parede, a bola sobra para o Éder, que também bota a bola na área, o Zanocelo de costas faz o pivô e o Matheus Araújo finaliza, faz mais um gol dele na temporada. E ali o Ceará abre o placar muito cedo e o Ceará continua com o domínio do jogo. E chega então aquele momento onde eu acabei de citar, né? Onde parece que as coisas se desconectam. E é realmente o fruto de um início de temporada.
e quando a gente enaltece e destaca recortes positivos, obviamente que isso é considerado dentro de um contexto de início de temporada. Não é que está tudo pronto, não é que está tudo certo, não é muito longe disso. Mas assim como a gente destaca quando um time inicia a temporada faz um futebol bagunçado, onde não se vê, quando se vê um deserto de ideias, é nesse contexto também, e ninguém diz que isso é terra arrasada, que está acabado tudo, que não vai ter solução. Assim a gente vê, quando a gente vê alguma centelha, algum detalhe de um futebol que tem uma lógica ali construída, a gente precisa destacar, mas também fazendo as ressalvas devidas. Então o Ceará segue na construção de jogo ali, tem uma bola roubada no meio ali, e a gente fala, tinha acabado de falar no início da jogada, né, que a bola roubada no meio campo pelo Vina, pelo Zanocelo, com jogadores de passe vertical, com a qualidade que eles têm, vira um lance muito perigoso. No jogo de hoje, tiveram pelo menos 2 oportunidades fruto desse jeito. Não foi o Vina que roubou a bola, mas ele estava na jogada dando o combate. O Zanocelo rouba a bola, rapidamente toca para o Vina, que está ali do lado dele, e o Vina faz uma bola vertical, toca ali no ponto futuro ali, como chamam, né, os analistas, os entendidos ali, e o Pedro Henrique sobra para ele para finalizar e fazer 2-0 ali já no começo do segundo tempo ali para o Ceará. E o Ceará volta para o segundo tempo, né? Com a mesma organização, com a mesma ideia, o Moza não muda, e no comecinho do segundo tempo ali, com 2-0, muito se falava, né? Assim, a gente na própria transmissão, nas redes sociais, muita gente falava em já rodar o elenco, em já fazer algumas alterações que pudessem poupar, preservar alguns jogadores para o Clássico Rei do próximo domingo. Mas o Moza, o gol foi muito cedo, foi ali para os 7 minutos, basicamente, 8 minutos, se eu não me engano. O Moza mantém as peças muito para dar confiança. Muito para dar confiança aos jogadores. Você via que o Vina estava jogando solto, o Zanocelo estava jogando solto, o Pedro Henrique estava adquirindo confiança depois do gol. Então, o Moza dá uma segurada ali no elenco, até para dar confiança a esses jogadores é muito importante. Obviamente que existe um controle de sobrecarga feito pela fisiologia. Então, obviamente, se o Vina tivesse entrado ontem desgastado, ou se o Pedro Henrique tivesse desgastado a ponto de comprometer a performance do Clássico, obviamente eles teriam sido tirados, independente da confiança. Mas nesse momento o Moza, em especial o Moza, né, com experiência de ter sido jogador, ele consegue pesar como funciona um pouco mais a mente do jogador de futebol, né? Onde ele precisa de confiança, onde ele acaba de fazer uma boa jogada, uma assistência, e logo depois ele é sacado, e sabe como aquilo mexe negativamente com o jogador, né? Então o Moza, ao invés disso, dá confiança para os jogadores, né? E o Ceará, no próprio primeiro tempo, fazendo até um flashback aqui para o primeiro tempo, o Ceará cria muitas oportunidades no primeiro tempo, assim, e faltou ao Ceará ser letal. Assim, o Ceará conseguia construir chances com muita facilidade, mas não era letal para finalizar. Assim, muitos jogadores arriscando de fora da área, muitos passes, assim, o Ceará conseguia construir até o último passe, e que, inclusive, tendo como ponto mais crítico a bola que o Luca perdeu ali embaixo da trave, praticamente. A bola deu uma quicadinha ali no gramado, mas daquela posição ali nem isso justifica. Explica, mas não justifica, né? E mais uma jogada boa pela ponta ali com o Rafael Ramos e o Pedro Henrique, como eu já tinha mencionado anteriormente. Ele modifica ali o jogo, né? As primeiras mudanças dele, ele coloca ali o Fernandinho e o Juan Alano, tira o Pedro Henrique, e você imagina que ele vai colocar o Vina, tira o Pedro Henrique e o Luca, né? Você imagina que ele colocaria o Vina de falso 9, né? E o Juan Alano jogando ali de meia. Mas não, o Vina continuou de meia, quem avançou foi o Juan Alano. Jogava na frente e mais deslocado um pouco mais para a ponta, né? E é assim, justamente nessa dobradinha de em tese, 2 camisas 10 do Ceará, né? Que o Vina faz um lançamento muito parecido com o que ele fez para o Pedro Henrique. Na verdade, o Vina faz, né? O lançamento vou até, acho que se não me engano, o lançamento do gol anterior foi do Zanocelo. Eu troquei só o responsável da assistência. Foi o único gol onde o Vina efetivamente não participou de forma direta. Ele estica a bola para o Juan Alano, é o Zanocelo, perdão, me relembrei agora. No terceiro gol é o Zanocelo que estica essa bola para o Juan Alano, e ele finaliza ali
tinha acabado de entrar na área ali, pisou na área, ele faz um chute cruzado muito forte, assim, muito preciso, e marca o seu gol aí com a camisa do Ceará. Já tinha uma assistência na sua estreia, né? Teve pouquíssimos minutos na estreia dele, deu uma assistência muito parecida com a que ele recebeu hoje. E o Juan Alano é um jogador que o departamento aposta muito para essa temporada, né? Jogador que apareceu muito bem no Curitiba, um jogador que vem de 5 temporadas no Japão, onde ele é ídolo lá no time, né? E quando ele foi anunciado pelo Ceará, muito se questionou porque ele teve poucos jogos ano passado, né? E era uma situação que meio que inquietou a torcida, né? O jogador se lesionou, teve poucos jogos, né? E a gente foi tentar apurar as condições aí de físicas do Juan Alano, né? E a situação não foi muito envolvendo uma lesão, né? O Juan Alano jogou ali o começo da temporada, jogou poucos jogos. Ele se lesiona, mas ele volta, não se lesiona gravemente, volta a jogar. Só que ele já estava em fim de contrato e ele já tinha manifestado para o clube que ele não renovaria. E ele pediu aos diretores do clube para não jogar mais, porque ele queria voltar ao Brasil, já tinha decidido que ele tinha receio de se lesionar e que ele já era a decisão dele voltar ao Brasil. E como ele gozava desse status, realmente isso é um cara ídolo mesmo do time, goza de respeito da torcida, dos dirigentes, eles concederam a ele esse benefício, então ele ficou sem jogar mesmo por precaução dele, e veio ao Ceará, chegou bem fisicamente, fez um recondicionamento, e em poucos minutos que ele tem em jogo, assim, já se mostra um cara diferente, assim. Existe uma expectativa muito grande sobre o Juan Alano, e é muito difícil quando você fala isso para o torcedor do Ceará, né? Que ele vem sofrendo nos últimos anos de momentos onde é muito depositado uma esperança, né, em alguns estrangeiros que não se realiza quando chega em campo. Foi colocada essa expectativa no Facundo Castro, quando chegou aqui, que era um cara que jogava pela ponta, era um destaque no Uruguai, líder em assistências. Depois veio o Alejandro Martínez também, que ano passado, que basicamente não teve oportunidade, né? Foi uma questão muito mais de oportunidade. E esse ano o Juan Alano veio com esse peso de ser uma referência, é um cara que veio, já vestiu a camisa 10, mas é um cara que com pouca minutagem vem mostrando que tem qualidade, que consegue enxergar o jogo de forma diferente. E ele marca ali o seu primeiro gol e basicamente em 30 minutos de jogo ele já tem um gol e uma assistência, assim, e é mais uma peça que dá sinais que pode ser muito, muito útil ao longo da temporada para o Ceará, né? E já ali no quarto gol, mais uma jogada aqui. O Vina já tinha dado algumas bolas, assim, umas boas enfiadas de bola ali, onde ele deixa algum companheiro na cara do gol ou em posição de chute. O Vina estava no segundo tempo, o horizonte cansa mais, né? E mais espaços em campo surgem, né? E o Vina consegue ali muitos passes assim efetivos, muitas vezes tentando até buscando o Fernando, e você vê que naquele momento ele tentava dar uma confiança para o jogador, né? O Fernando vem muito mal, errando bastante também no jogo de hoje, e hoje para mim foi uma das piores partidas do Fernando. Mas o Vina ainda se tentava, e uma dessas jogadas ele recebe a bola na frente, ele toca a bola, perdão, o Juan Alano sofre uma carga por trás, né? O juiz na hora não marcou, mandou o jogador se levantar, mas no VAR, a imagem já pela televisão, a imagem é muito clara, né? O jogador encosta o cotovelo, assim, bem nas costas, né? E o árbitro vai pro VAR. Após debater demais com o VAR, ele estava bem convicto da marcação de campo dele ali, aparentemente. Mas quando ele vai ao VAR, ele consegue identificar que a carga é bem nítida, né? Bem visível ali. Praticamente no centro do número 10 ali, você vê o jogador encaixando o braço ali e fazendo a carga. O Vina cobra, bate alto no canto alto, meio cruzado, e faz o 4-0. E daí, então, assim, até antes do quarto gol, o Mozart já tinha promovido várias mudanças, né? Coloca o Júlio César, zagueiro, coloca o Eric Melo na lateral no lugar do Fernando. As mudanças que acabam que desconfiguraram um pouco o 11 inicial ali, o formato de jogo, e o que se espera, o que se imaginava de uma situação dessa em início de temporada é que realmente o time baixasse de rotação, e o que efetivamente deu ao Ceará força ofensiva até o final do jogo foi realmente
como esse espaço que era conquistado. Então, o Zanocelo e Vina tocavam bem a bola, e o Juan Alano também aparecia ocupando espaço, e o Ceará conseguia, através de passe, conseguir sempre rondar o gol do Horizonte, que oferecia poucos perigos ali. Logo após o primeiro gol, o Horizonte ainda tentou algumas transições rápidas, se aproveitando muito dessa inquietação da zaga do Ceará. Obviamente, já era um recorte de adversário dominado quando entra o Júlio César, mas eu gostei em termos de posicionamento, por mais que fosse um contexto de jogo onde praticamente o jogo estava decidido, eu gostei do posicionamento do Júlio César no pouco que se pôde ter de avaliação. Mas um resultado seguro, um resultado bem construído, construído com variação, com organização, e que, apesar de ser nítido que o Ceará ainda tem muita coisa para trabalhar, ainda tem muitos defeitos, em especial uma maior qualidade, uma maior participação dos laterais no jogo e uma maior segurança do sistema defensivo, né? Um sistema defensivo ainda bem seguro, né? E no começo do jogo, onde você via os outros jogadores baixando as linhas ali para combater, você via, às vezes, o Ceará fechando 4, 5 jogadores em torno da bola, assim, parecia aquele ímpeto excessivo de criança rachando, assim. A bola tá lá, tem 5 crianças ao redor da bola. Tava muito nesse sentido o Ceará, e eu acho que isso denota muito a insegurança que se tem em proteger a zaga, né? Muito insegura, mas não foi o suficiente para ser vazada hoje. O pouco, como eu já disse, né, o pouco que o Júlio César entrou ali se demonstrou segurança, tranquilidade, mas eu imagino que não deverá ser ele utilizado no clássico do próximo domingo contra o Fortaleza. Eu acredito na manutenção do Pedro Gilmar, mas foi importante ter hoje o Júlio César estreando, e a não ser que os treinos da semana sejam muito positivos para ele, em termos de diálogo, de entendimento com o Éder, eu imagino que a manutenção da zaga também para o domingo. Muito bem, Léo Fontinelli. Resultado que, inclusive, garante o Ceará na semifinal. Não pode ser mais alcançado pelo Iguatu, né? Que tem 2 pontos, só tem um jogo para disputar. Vai no máximo a 5. O Ceará já tem 6. Resta agora manter a primeira colocação. Se o Floresta não ganhar do Horizonte amanhã, então o Ceará também já vai garantir a primeira colocação. Assim, mesmo que o Floresta ganhe, seria muito difícil, tá? Porque a diferença de saldo é de 9 gols. Então o Floresta teria que meter 2 goleadas e o Ceará perder do Fortaleza, né? Pro Floresta tomar essa liderança. Então já dá para dizer aí que o Vozão vai ter o mando de campo no jogo da volta, né? Da semifinal do Campeonato Cearense. Bom, vamos seguir no campinho agora, Léo. Vamos analisar individualmente aí os jogadores do Vozão, né? Todo mundo que entrou em campo. Já temos aí os titulares, jogadores do banco e também o Moza. Aqui também a fotinha dele. Bom, Bruno Ferreira, trabalhou hoje? O Bruno Ferreira hoje vai sair do amarelo goleiro pela defesa que ele fez quando estava 1-0, a queima-roupa com o jogador, e o critério para sair do amarelo goleiro é ter sido decisivo, assim, levar 1-1 ali naquele momento, e em um desses momentos que a gente já destacava de insegurança da zaga ali, de incerteza, o jogador do Horizonte saiu cara a cara com o Bruno Ferreira, que abafou ali, a bola bateu no Bruno. Acredito até que o árbitro errou, que ao meu ver foi tiro de meta, que a bola volta no jogador do Horizonte, mas ele fez uma intervenção necessária ali, que muito provavelmente seria um empate do Horizonte ali, traria um gosto, uma pressão desnecessária ali para o jogo, né? Então vou dar um verdinho mais escuro aí para o Bruno Ferreira hoje. Muito bem, verdinho para o Bruno Ferreira, dupla de zaga, Éder e Gilmar, né? O Pedro Gilmar. É uma dupla de zaga que eu acho que a insegurança traz muito a análise dos dois para uma coisa comum. Dificilmente um descola do outro na análise, assim, porque eu não consigo perceber nenhum dos dois conseguindo transmitir um pouco mais de segurança, assim, do que o outro, entendeu? Os dois, a meu ver, são, apesar de terem um ser bem jovem e outro muito experiente, a insegurança parece que ela é única dos dois, parece que eles transmitem por pensamento a insegurança. Mas não levaram gols. A insegurança inicial do primeiro do começo de jogo aos poucos foi se dissipando, e não só quando o Ceará já tinha o placar. A discussão do Ceará fez 1-0, tem um momento de turbulência ali, mas logo depois eles acalmaram um pouco. Eu acredito que inclusive a própria marcação na frente da zaga ficou mais organizada, o que ajudou eles nesse aspecto. Então, mas eu dou um amarelo para os dois.
não foram muito exigidos, conseguiram contornar a insegurança depois, mas, repito, assim, ainda é um setor que não transmite segurança para o torcedor do Ceará. Bom, zaga avaliada, né? Regular aí para os dois. Vamos agora para as laterais, né? O Rafael Ramos e o Fernando foram novamente titulares. O Rafael Ramos, eu vou dar um verde mais escuro para ele. Obviamente que a parte negativa da avaliação do Rafael Ramos é porque em alguns momentos ele desaparecia um pouco do jogo, mas não era um desaparecer do jogo que ele se tornava uma fragilidade defensiva. Quando ele desaparecia do jogo e o jogo por lá corria, ele dialogava ofensivamente para encher o espaço. E no começo do jogo, a transição que ele conseguiu manter ali e o diálogo que ele teve com o Pedro Henrique foi muito importante, inclusive na construção inicial da jogada do primeiro gol, da chance que o Luca perdeu. Rafael Ramos participou muito ativamente no início do jogo. Então, dentro desse contexto, assim, óbvio que não é um jogador que tem o gosto do torcedor, não é um jogador que transmite para a gente a segurança de estar resolvido uma lateral direita, mas ao mesmo tempo que a gente não consegue cravar e dizer a nossa lateral direita está resolvida, ao meu ver é injusto dizer que a gente não tem lateral para a Série B, a gente tem um lateral nocivo para a Série B. Acho longe disso, acho que o Rafael Ramos consegue entregar ali uma regularidade defensiva mínima, obviamente que a baixa estatura dele prejudica no jogo aéreo, mas diferente do jogo do Condé, você não tem ali uma obrigação de cobertura no jogo aéreo tão grande por parte dele, e eu acho que isso facilita. Ele consegue ali pela bola do chão ter intensidade, força física. Então, assim, injusto ao meu ver dizer que a gente está preocupado e que o Rafael Ramos é um ponto de fragilidade muito grande, e muito menos dizer que a nossa lateral direita está resolvida. Mas eu dou um verde mais escuro aí para o Rafael Ramos, acho que fez uma boa partida hoje. E na esquerda? Esquerdo, vermelho, Fernando, mais uma vez, muito mal, inseguro, pesado, e eu quero crer que ainda existe um componente físico aí impedindo assim, o desenvolvimento do Fernando, porque ele claramente está num ritmo diferente, assim, numa rotação diferente, um jogador pesado, e, e ele é como se ele fosse relutante assim, nas decisões dele, é aquela coisa de falta explosão física e ao mesmo tempo parece que falta ritmo de jogo, e eu temo que essa falta de confiança somada a essas más atuações empilhadas possam minar a confiança do jogador de forma definitiva. Mais uma partida muito mal, basicamente errou tudo que tentou, mais uma vez. Defensivamente um pouco menos frágil, mas ofensivamente nocivo. Não é aquele jogo que não participa, é aquele que atrapalha mesmo, assim, que quando precisa dialogar e com pouco tempo de jogo você percebe que os companheiros assim, já não contam mais assim, com ele. Às vezes a jogada está toda aberta para se desenhar pela esquerda e quando vê que é o Fernando, o cara já afunila, mesmo o meio campo estando mais povoado, entendeu? Eu acredito que o Fernando precisa reagir urgentemente, porque o Eric Melo também não passa segurança, e se o clube não for ao mercado, é muito provável que tenha que improvisar algum lateral direito da base para o lado esquerdo. Muito bem, defesa titular avaliada. Vamos para o meio de campo. Lucas Lima, Zanocelo e Vina. Foi o melhor setor do time hoje? Essa trinca aí? Disparado, disparado, assim. Muito boa atuação dos três. Zanocelo é impressionante assim como ele movimenta o jogo todo, como ele aparenta estar em todos os lugares do campo, assim, como ele faz o jogo acontecer ali vindo mais de trás, e é uma característica muito complementar ao Vina, né? E é interessante como mesmo com pouco tempo jogando juntos, eles conseguem transicionar essas posições dele, né? Às vezes o Zanocelo avança mais, o Vina guarda um pouco mais de posição, ou até às vezes o próprio Lucas Lima guarda posição e os dois sobem juntos, ao mesmo tempo que, obviamente, o desafio técnico dos adversários nesse momento é menor, mas você não vê uma vulnerabilidade clara sendo gerada ali por esse meio campo. Então o Zanocelo ele avança, ele deu uma assistência hoje para o gol, arrisca de fora da área, participa, tanto pisa na área, como participa defensivamente, assim, é um jogador que vem demonstrando uma regularidade e uma importância para fazer o jogo do Ceará acontecer,
que é muito grande e tende a ser muito importante para a temporada. Então, o verde Paulo Sérgio é o verde mais forte aí para o Zanocelo. Lucas Lima. Mesma nota do Lucas Lima, apesar que eu achei ele um pouco abaixo dos outros dois, mas é um jogador muito participativo, um jogador que, por mais que tenha um pouco mais de obrigação defensiva que os outros dois, ele consegue fazer o jogo acontecer também de forma ofensiva, né? Quando tem a bola no pé, ele consegue ser vertical, quando ele tem a bola no pé, ele consegue enxergar um pouco mais o jogo, sem ser aquele cara de mais força que só enxerga o jogo de lado, né? Aquele passe burocrático, né? E consegue pisar na bola, consegue pisar na área, consegue chegar um pouco mais na frente, consegue ser elemento surpresa. Então, é um meio campo que, ao meu ver, tende a ser o ponto de desequilíbrio para o positivo na temporada do Ceará. E o Vina? Imagina a nota, né? Também. O Vina é o verde mais forte também. Impressionante a partida do Vina hoje. Até brinquei, assim, que se fosse uma partida para colocar no DVD, tinha que ser colocar os 90 minutos, assim. Porque poucos minutos do jogo o Vina não participou, e participou com assistência, e participou com marcação, com gol, com finalização, e basicamente acho que só o terceiro gol ali que ele não participou diretamente ali, né? Mas todos os outros, né? Lançou a bola na área no primeiro gol, no terceiro gol rouba a bola, no segundo gol rouba a bola ali, e no quarto gol sofre o pênalti, né? Dá o passe para o Juan Alano, que sofre o pênalti, ele vai lá e bate e faz o quarto gol. Então, assim, muita movimentação, conseguiu se manter no jogo os 90 minutos, assim, em boa rotação, contribuindo, assim, sem sumir do jogo. Então, o Vina vem demonstrando um início de temporada muito animador para o torcedor do Ceará. E ele precisa que isso aconteça muito mais vezes para ir apagando a imagem que ficou do Vina de 2025. E sobre o meu ponto de vista, assim, o Ceará só vai conseguir apagar a mágoa do torcedor relacionada a 25 quando essa mágoa for apagada junto com a do Vina. A partir do momento que o torcedor conseguir receber o Vina como uma peça útil, esquecer o 2025, aquela forma como ele ainda é associado ao rebaixamento pela expulsão contra o Internacional, a partir do momento que isso for superado, eu acredito que a torcida vai entrar em outro campo de conexão com o time, com o elenco, que é algo que vai ser importantíssimo para esse ano, porque eu já repeti várias vezes que o Vina, para mim, é um ponto de desequilíbrio para o Ceará na temporada. O Vina numa Série B, ele jogando, ele com um psicológico forte, ele encontrando um ambiente favorável de receptividade da torcida, ele tende a ser um ponto de diferencial muito grande na Série B. E como a gente já mencionava, como é ter um Lucas Lima, você tem um Lucas Lima, tem um Vina, são características que poucos times têm. O próprio Pochettino no Fortaleza são características que poucos times terão, assim, de ter jogadores dessa prateleira com essa qualidade numa Série B. E isso é um diferencial muito grande, ao meu ver, favorável ao Ceará. Muito bem. Então, avaliação máxima aí para todo mundo do meio de campo e para a galera do ataque. Matheus Araújo, verde mais forte também. Muito bem, já é a segunda partida que o Matheus Araújo faz ali por aquela posição de ponta. Vem marcando gols, vem sendo participativo. É impressionante a intensidade física que o Matheus Araújo consegue imprimir no jogo, né? Assim, é um cara que corre o jogo todo. Se apresenta, está sempre na bola, está sempre na jogada e vem marcando os gols, né? E é algo que se questionava muito de 2025, né? Porque peças que sempre entravam bem, como o Matheus Araújo e o Lucas Lima, eram renegadas, escanteadas assim pelo Léo Condé. E ninguém entendia isso, né? Internamente, ninguém entendia no clube, o mercado do futebol não entendia, né? Até mencionei agora no Twitter, há pouco tempo no X, dizendo justamente isso, né? O Matheus, o Lucas Lima teve sondagens durante a Série A ano passado. O Matheus Araújo, vários treinadores e analistas de outros times faziam esse questionamento a profissionais do Ceará, assim. Cara, todo mundo queria esses caras no elenco e vocês não estão usando. Por quê? Ninguém entendia, né? E o Moza, quando chegou, ele falou muito isso, né? Muito dizia que o Moza também era um dos que não entendia porque que esses jogadores não tinham oportunidade aqui
E a prova que isso se confirmou é que o Moza estabeleceu esse meio-campo sempre em torno desses dois, né, somados ao Vina. Então, são jogadores que o torcedor queria muito ver tendo mais oportunidade, porque são dois ativos do clube, são dois jogadores bem jovens, né? São jogadores bem promissores, que têm um interesse muito grande do mercado e não tem porquê não tem fazendo essa entrega técnica aqui no Ceará. Então, verde mais forte para o Matheus Araújo e também para o Pedro Henrique. O Pedro Henrique merece, bem participativo, e o Pedro Henrique é aquele cara que tenta muito, né? Tenta muito, e por isso ele erra muito. Ele é um cara que, a gente sempre repete aqui, né? Ele corre mais que a bola, né? A perna dele é mais rápida que o cérebro. Mas vem entregando gols, vem entregando assistências, vem entregando participações. E o Pedro Henrique, ele chama um pouco menos atenção porque ele não é tão regular, né? Ele faz ali perde duas, três jogadas, de repente ele acha uma jogada de gol. Ele perde duas, três, quatro jogadas e faz uma assistência. Mas, ao meu ver, essa nota em relação ao Pedro Henrique é para privilegiar a eficiência. Assim, é um jogador, ao meu ver, também diferente para ter uma Série B. Então, leva o verde mais forte aí. Muito bem. Para fechar o time titular, o Luca, O abaixo, né, Luca, da o galera. amarelo, o Luca leva o amarelo, como eu disse no começo da análise, assim, muito participativo antes de perder o gol, né? Saía fora da área, participou do primeiro gol, estava jogando um pouco mais ali, até na entrada da área, vindo buscar a bola, jogando de costa, e vinha conseguindo fazer isso, ser eficiente, mas o gol que ele perde embaixo da trave, de certa forma, aparentemente abateu a confiança do jogador, e é importante que ele recupere, porque hoje é o camisa 9 que o Ceará tem. E repito, independente dele se recuperar ou não, o Ceará precisa ir ao mercado e precisa estar atento urgentemente para trazer uma posição com essa característica que o Moza quer. Em jogos, em especial, o jogo contra o próprio Clássico, já é um jogo que o Ceará precisaria ter em campo um 9 de maior força física, de maior imposição, diferente da característica do Luca, ao meu ver. Então, o amarelo aí pro Luca. Não sou um cara dos que desistiu assim do Luca. Eu acho que ele é um cara para compor elenco, é um cara que a gente precisa ter no elenco. Tem características que a gente precisa ter no elenco, mas eu repito que a urgência do Ceará em buscar um 9 é evidente, é clara, e não dá para se negligenciar com isso na Série B. Muito bem. O Adriano fala que hoje ficou claro porque o Luca ficava no banco mesmo com o Pedro Raul, né, naquela fase ruim lá na temporada passada, porque o Luca é horrível em finalização. O Marcos também fala que os jogos do Luca também são muito ruins. Bom, vamos pro banco, Léo. Júlio, Eric, Alano, Mateuzinho e Fernandinho. O Júlio, eu vou dar um amarelo para o Júlio César, muito porque foi pouco tempo de jogo, não foi muito exigido, mas foi seguro, foi uma primeira amostragem que também não chama atenção para o positivo, mas também não joga nenhum holofote de preocupação aí. Ele fez ali o feijão com arroz e o jogo se desenvolveu bem. Às vezes apareceu mais quando pegava a bola, tinha campo para jogar, avançava, levantava a cabeça, parecia bem seguro com a bola no pé, mas não dá para avaliar nada mais além disso. Depois foi Temos o Eric, o o Alano, que Eric, fez. o amarelo É, também. Acho que o Eric, dentro das limitações dele, vindo bem mal, é um cara bem questionado pela torcida, mas foi um cara que fez aquele jogo do lateral que sabe que é limitado. E para mim, o que me incomoda todo mundo já acha ruim ter um jogador limitado no elenco, mas para mim o limitado, o que fica tentando, errando e tentando, para mim esse é o pior. Quando ele é limitado, sabe que é limitado, ele tenta preencher a marcação e toca de lado quando recebe, para mim ele já fez muita coisa. E foi o que o Eric Melo fez hoje. Foi melhor, inclusive, que o próprio Fernando. Então, o recorte do Eric Melo foi para um amarelo, que para mim eu acho que é o teto dele. e o Alano. O Alano eu vou dar um verde, do mais forte também. Pelo gol, pela forma como foi efetivo, sofreu pênalti e o pouco tempo que ele está em campo, ele é muito participativo, é muito eficiente, assim, um cara que não erra passe, é um cara que consegue jogar mais aberto pela ponta, ao mesmo tempo ele está, às vezes, pelo meio, recebendo e finaliza bem, ali demonstrou qualidade, atacou o espaço ali já pela ponta esquerda, né? Fez o gol pela ponta direita, sofreu o pênalti na ponta esquerda,
então caindo um pouco mais pela ponta esquerda. Então, assim, é um jogador que o recorte que tem aqui é muito positivo e de otimismo para a torcida do Ceará. Mateuzinho. Mateuzinho, eu vou deixar sem avaliação, assim, pegou pouco na bola. Se esperava até que ele fosse entrar de titular hoje, mas acho que esse planejamento do Moza de testar pela primeira vez essa espinha dorsal, acho que prejudicaram um pouco nesse quesito. Mas pegou pouco na bola, correu muito, né? Tinha hora que ele estava lá atrás, dando combate, depois estava lá na frente para receber, mas participou pouco do jogo, ainda sem avaliação. Né? E para fechar, o Fernandinho. Fernandinho amarelo também, tentou, também não foi muito participativo. Percebi até um Fernandinho um pouco mais retraído hoje nas jogadas, tentando menos, né? E aquela velha estratégia de quando não tá dando certo, você arrisca menos, né? Você é mais burocrático. Então, amarelo pro Fernandinho, nem tão nocivo, nem ao mesmo tempo nada que mereça um destaque positivo. E para fechar, o Moza, antes do melhor em campo. Você avalia o Moza Moza, e já dá aí o melhor em campo aí para o melhor jogador do jogo. Moza, o verde mais forte. E acho que a avaliação do Moza ela foi feita desde o segundo dessa live, né? Acho que todo o comentário girou em torno É. da forma como o Ceará já demonstra um mínimo desenho para a temporada, mas um mínimo desenho nesse contexto de temporada já é algo muito promissor. Assim, em termos de temporada, o mínimo desenho é pouco, mas em um recorte de tão poucos jogos, de um trabalho recente, um trabalho iniciado, você já tem uma ideia de jogo, você já conseguir ver pelo menos um caminho que está sendo traçado, por mais que ainda conturbado, ainda nublado, ainda não tão regular, ainda não tão equilibrado, mas você entender que existe uma cara, que existe um desenho, existe uma estrutura montada para ser encorpada, dá muito otimismo para o torcedor e, evidentemente, isso tem muito dedo do Moza, e não pelo que se nota em campo apenas, né? Pelo que se é falado pelos próprios atletas. Né? Os próprios atletas elogiam muito os treinamentos do Moza, em especial o que se destaca dele é a forma como ele consegue transmitir as instruções. Os atletas relatam que ele é muito bom de instrução, assim, ele fala e você entende. E que ele é muito direto no trato com os jogadores. Quando ele está insatisfeito, ele fala, quando ele está positivo, ele fala, e é cara a cara. E essa relação estabelecida entre jogadores parece ser uma coisa positiva nesse momento de construção de confiança. A própria fala dos jogadores sempre é muito permeada pelo que o Moza faz, né? E isso é muito bom e repito, assim, é um recorte muito preliminar, um recorte muito precoce, mas ao mesmo tempo ele tem um viés bem positivo. E o melhor em Muito bem. campo, Melhor em Vina, campo. Vina, Vina. Partida de DVD. Assim, se a gente tiver Vina um jogo sim, um jogo não, jogando nesse nível aí o ano todo, a tendência é que a gente consiga os objetivos muito, muito mais tranquilamente. Muito bem. Então, Vina eleito melhor em campo. E para fechar rapidamente, Léo, sua expectativa para o clássico, tá? Do próximo domingo, né? O Ceará numa perspectiva melhor, né? Num momento melhor em relação ao Fortaleza que empatou, mesmo com um jogador a mais, enfim. É, é um jogo onde o Ceará entra favorito mesmo ou não dá para dizer isso, não? O começo de temporada prejudica um pouco essas análises de favoritismo, né? Principalmente pelos cenários de oscilação, que são bem comuns e até lógicos, né, nesse início de temporada. Os dois times vão ter uma semana cheia de trabalho. Eu acredito que isso, em início de temporada, é um recorte muito importante que pode trazer muitas modificações positivas para o Fortaleza, pode trazer mais questionamentos para o Ceará. Então, assim, é um clássico de avaliação, é um recorte de onde os dois times encaram como o primeiro realmente desafio relevante na temporada. E em razão dessa leitura é que deve existir uma preparação total focada nesse jogo dos dois times. Assim, o Ceará chega, evidentemente, numa perspectiva de trabalho melhor que Fortaleza, e muito pelas carências do elenco. Eu imagino que ainda cheguem pelo menos um lateral esquerdo essa semana para Fortaleza. A expectativa aí de chegar o Vitinho, um ponta direita, né? E também, acho que não me engano, um jogador chamado Luciano também. Fortaleza está em vias de anunciar aí. E eu acredito que um lateral esquerdo aí deve estar chegando. Então, assim,
Fortaleza, provavelmente, que a gente vai ter no domingo, já vai ter um Fortaleza também com algumas modificações, algumas lacunas preenchidas pelo Carpini, e aí joga um pouco mais de pressão sobre o trabalho do Carpini, né? A partir do momento que você vai encorpando esse elenco, você vai tirando um dos botes salva-vidas ali do trabalho do treinador, e começa a questionamento, isso é importante, né? O Ceará, lembrando, não perde do Fortaleza desde 2023, né? Então, é um jogo que pode valer a liderança geral da competição, o que traz uma vantagem para o segundo jogo da final. Então, isso é importante, isso geralmente decide campeonato aqui no estado do Ceará, onde são finais bem equilibradas. Então, não é um jogo nem de longe de descarte para nenhum dos times, pelo contrário, é um jogo de muita pressão e vai ser uma semana muita pressão para os dois times. Muito bem, é isso, né? Jogo no próximo domingo, e claro, com cobertura completa aqui do 45 minutos.